Olá, eu sou a Fernanda, eu sou mestranda do Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e orientanda da professora Maria Tereza de Souza. A minha dissertação é sobre as dificuldades de leitura em crianças com alterações do processamento visual e vinculação familiar. O objetivo geral deste trabalho é compreender a relação dos vínculos familiares com o desenvolvimento do processamento visual e as possíveis implicações para o processamento de fluência de leitura. Então, este trabalho, ele se encaminha por três eixos de aprendizagem. O primeiro eixo é o visual, o segundo é a leitura e o terceiro é sobre vínculos familiares. De acordo com a Paula Vergara, o sistema visual é uma circuitaria complexa onde a criança, através de suas experiências, aprende a ver. Nós já nascemos com um sistema visual praticamente perfeito para começar a funcionar, excluindo os casos de lesões e malformações. O que fará funcionar o sistema visual serão as experiências do cérebro através da interação com o mundo e os significados dados daquilo que se vê. Portanto, a visão ela é resultante de uma aprendizagem. Piaget, em 1966, também fala sobre a percepção e o desenvolvimento da visão a partir das primeiras experiências de vida do bebê. O olho, ele se desenvolve por influência dos exercícios de visão. Inicialmente, a luz ela serve de alimento para o olho, sendo a luz absorvida e assimilada, dessa maneira desenvolvendo o órgão responsável pela visão. As coisas que são vistas pelo olho constituem um alimento essencial para o olho. O objeto que antes, então, estava à mostra puramente para ser olhado, desperta o interesse do bebê, que passa a buscar o objeto através do movimento de seu olhar. Os reflexos, em sua maneira mais primitiva, dão lugar a esquemas sistematizados que deixam de ser simplesmente automáticos. As relações através do sensório motor passam a ser relacionados com o mundo externo. O desenvolvimento do processamento visual ele é de extrema importância para que aconteça a compreensão de leitura. E estima-se que entre 35% e 45% das crianças com problemas de aprendizagem possam ter problemas visuais, que podem ser tanto de problemas de eficácia visual como visoperceptivos. E cerca de 20%, mais ou menos, apresente algum importante déficit no processamento de informação visual. De acordo com a Alessandra Silveira, os alunos com dificuldade de aprendizagem podem sofrer uma espécie de desintegração ou ruptura entre os componentes perceptivos de entrada e os componentes motores de saída, dificultando, assim, a aprendizagem daquilo que se vê e, assim, prejudicando o significado dos estímulos visuais. A criança, então, quando ela está em um processo de alfabetização, ela vai avançando, levantando as hipóteses na leitura. Para a criança, o que está escrito não é visto como uma reprodução rigorosa de um texto oral, mas ela serve para provocar um ato da oralidade, né? Isso serve para construir uma mensagem, expressar simbolicamente o conteúdo de uma mensagem. E Piaget, em 1964, ele mostra que a criança ela tem a capacidade de simbolização. Isto é através do pensamento simbólico que ela consegue fazer representações de seu mundo externo e interno. E as representações, elas acontecem na continuidade das experiências vivenciadas no sensório motor, mas em um outro nível, dando continuidade das ações iniciais. E em 1966, o Piaget ele fala sobre a formação dos símbolos nas crianças. E a gente pode fazer um paralelo com o processo de alfabetização, podendo relacionar como o desenho, no caso os grafemas, podem ser significantes direcionados, né? Sejam símbolos individuais ou sinais sociais. A Emília Ferreira e Ana Teberoski, em 1997, elas apresentaram um sistema escrito, né, o processo de alfabetização, como um objeto simbólico. Para as autoras, a escrita é um objeto simbólico, sendo substituto, ou seja, significante, que representa algo. E durante o processo de alfabetização, além das hipóteses, o sujeito, no caso, as crianças, eles interpretam os símbolos dando significados a eles, interpretando através de seus sistemas de assimilação. E a leitura, ela encontra-se presente na vida da criança muito antes dela entrar na escola, né? O mundo que a cerca é rodeado por letras, por palavras, por placas nas ruas, placas nos ônibus, livros, letras nos brinquedos.
Os adultos que cercam as crianças realizam diariamente atos de leitura diante dela. Então, o ambiente e os estímulos que a criança recebe na sua infância poderão influenciar no seu interesse em relação à leitura. Em Gedor Coach e a Wanda Elias, elas trazem pela psicolinguística uma definição da leitura como uma atividade altamente complexa de produção de sentidos, na qual se leva em consideração as experiências do conhecimento do leitor, que durante a leitura exige mais que um conhecimento linguístico propriamente dele, exige a interação do leitor com o texto, e que é através da leitura que se faz novas possibilidades de percepção de mundo, de questionamento daquilo que o cerca, de criticidade. É através da compreensão da leitura que o leitor questiona aquilo que acontece. A compreensão da leitura exige do leitor uma função ativa perante o texto. É preciso que ele dê sentido a ele, que questione ele, que integre com seus conhecimentos. E o objetivo da leitura pode variar a motivação e interesse do leitor. A leitura ela engloba processos individuais e de simbolizações. Exige um esforço e um papel ativo do leitor. Então, uma criança com dificuldade de leitura proveniente de alteração no processamento visual pode apresentar uma dificuldade de aprendizagem. E falando em aprendizagem, as primeiras aprendizagens que acontecem na vida de uma criança é quando ela ainda é bebê, dentro de um núcleo familiar, né? A família é o primeiro contato do bebê com o mundo, né? Onde tem a primeira interação com o ambiente, em que ela constrói as primeiras experiências. E o lugar da criança dentro do núcleo familiar será estabelecido de acordo com a estruturação de cada grupo familiar. Uma criança ela pode ter um lugar na família antes mesmo dela nascer. A Alicia Fernandes, ela traz a dificuldade como uma possibilidade sintomática, né? Apesar de sua individualidade, o sintoma ele é ancorado na rede particular de vínculos familiares, onde os outros dialeticamente dão sentido a ele. Portanto, a dificuldade de aprendizagem deve ser analisada considerando a história de vida do sujeito, incluindo os desejos e expectativas dos pais em relação à criança. Expectativas essas que são fundos de atravessamento do imaginário da sociedade e do ideal. A criança ela é colocada pela família em lugar subjetivo entre o imaginário e o real, quando há impossibilidade de simbolização para que ocorre um sintoma. Um problema de aprendizagem que constitui um sintoma, por assim dizer, existe por um motivo e uma funcionalidade dentro daquela estrutura tanto familiar quanto social. A dificuldade de aprendizagem também é apresentada como sintoma pela Sarah Paim, sendo então emergente do problema do grupo familiar. E através da versão problemática trazida pelos pais, é que é possível aproximar-se do significado que o não aprender tem nessa família. Então, nesse contexto, a autora ela ressalta a importância da diferenciação do significado do sintoma na família e o sintoma para a família. Né? A Alicia Fernandes, ela apresenta que o problema de aprendizagem não é outra coisa senão anular as capacidades cognitivas e bloquear as possibilidades. Portanto, essa dissertação, ela busca compreender quais possibilidades podem estar bloqueadas devido ao prejuízo da leitura. E para obter a compreensão da relação entre as primeiras experiências de vida com o desenvolvimento visual e também para o desenvolvimento da leitura, será adaptado um método de diagnóstico interdisciplinar familiar de aprendizagem em uma jornada conhecido como de FAGE, que é proposto pela própria autora Alicia Fernandes, e através desse método será possível descrever a dinâmica dos aspectos familiares e subjetivos que podem permear as dificuldades de aprendizagem de um membro da família. Até mais!